Seja bem-vindo ao podcast Pedaços de Humanidade. Meu nome é Ângela Natel e aqui eu vou compartilhar um pouco daquilo que eu reflito, penso, escrevo e trago na minha pele, na minha alma, na minha história e na minha vida. Você é convidado a compartilhar, a ouvir e ouvir de novo essas mensagens que eu gravo com muito carinho para vocês. Olá! Meu nome é Ângela Natel e eu quero gravar aqui uma leitura especial e importante. Há um tempo atrás, em 2008, ocorreu o caso de Eloá e o caso dela está voltando à tona na mídia e por isso eu quero ler um trecho deste livro aqui. Histórias de Morte Matada, Contadas Feito Morte Morrida, de Niara de Oliveira e Vanessa Rodrigues. Eu já fiz uma leitura deste livro no meu canal, na playlist Leituras da Semana, que nós temos os vídeos toda quinta-feira de leituras. Hoje não é quinta-feira, eu não vou publicar esse vídeo, esperar uma quinta-feira para publicar esse vídeo, porque aqui tem um capítulo somente sobre o caso de Eloá. Este livro aqui trata da narrativa de feminicídios na imprensa brasileira. Como as manchetes que são colocadas sobre feminicídios especificamente, morte de mulheres, assassinato de mulheres, é tratado pela mídia, tratado pelas mídias em geral, e como esses feminicídios são transformados e que, consequentemente, transformam vítimas em culpados. Então, eu quero ler o trecho especificamente sobre Eloá, deste material. Tem muitos casos, este livro aqui é extremamente necessário e importante. Esse crime aconteceu em 2008, quando a Lei Maria da Penha já havia sido promulgada, em 7 de agosto de 2006. A lei do feminicídio só viria a ser promulgada 7 anos depois desse crime, em 9 de março de 2015. As delegacias especializadas de atendimento à mulher, DEAMS, já estavam criadas desde 1985. Eloá Cristina Pimentel e um país que precisa pedir perdão. Em 13 de outubro de 2008, Lindenberg Fernandes Alves, na época com 22 anos, invadiu armado a casa de sua ex-namorada, Eloá Cristina Pimentel, de 15 anos, em Santo André, município da Grande São Paulo, onde ela e mais 3 colegas realizavam trabalhos escolares. Lindenberg liberou os 2 colegas homens, mantendo em cativeiro Eloá e sua amiga Nayara Silva, também com 15 anos. Após 4 dias de cárcere privado, policiais do Grupo de Ações Táticas Especiais do GAT e da Tropa de Choque da Polícia Militar explodiram a porta e entraram em luta corporal com Lindenberg, que atirou em direção às vítimas. O momento da invasão foi cercado de muita polêmica. O GAT alegou que invadiu o apartamento porque ouviu barulho de tiro. Em testemunho, Lindenberg afirmou que não tinha efetuado nenhum disparo antes da invasão, confirmado por Nayara, também em depoimento. Posteriormente, um dos comandantes que participou da operação admitiu que podem ter confundido um barulho qualquer com um tiro. Reportagens do jornalista César Tralli para o Jornal Nacional mostrou o perito particular Ricardo Molina avaliando uma gravação que começava pouco mais de 1 minuto antes da explosão da porta do apartamento. Molina identificou tiros apenas após essa explosão que antecedeu a invasão policial e não antes, como afirmou a Polícia Militar. Entrevistado por Tralli, Rodrigo Pimentel, ex-capitão do BOP, Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro, também avaliou a ação da polícia e apontou possíveis falhas da operação.
Segundo ele, os 15 segundos entre a explosão da porta e a entrada efetiva da polícia no apartamento foram cruciais, pois permitiu que o sequestrador disparasse contra as adolescentes. Lindenberg assumiu que atirou em Eloá, mas somente depois da ação da polícia. Quando a polícia invadiu, a Eloá fez menção de levantar e eu, sem pensar, atirei contra ela. Foi tudo muito rápido. Pensei que ela fosse pegar minha arma. Nayara foi ferida com um tiro no rosto, mas saiu andando do cativeiro enquanto Eloá Pimentel foi baleada na cabeça e na virilha. Ela ainda foi levada com vida para o hospital, onde morreu horas depois. Sua mãe autorizou a doação de órgãos e 5 pessoas foram beneficiadas. 5 receberam os 7 órgãos doados pela família de Eloá. Lindenberg foi preso e condenado a mais de 90 anos de prisão pelo assassinato de Eloá e por mais 11 crimes cometidos durante o sequestro. Pouco mais de um ano depois dessa primeira condenação, em 6 de junho de 2013, o Tribunal de Justiça de São Paulo reduziu a pena para 39 anos e 3 meses. Falar do feminicídio de Eloá é falar da imprensa. Falar desse feminicídio é também falar de uma audiência ávida por sensacionalismo, servido com fartura por alguns canais de TVs, jornais e rádios que realizaram cobertura do crime. Falar desse feminicídio é falar da ética e limites na cobertura de eventos dessa natureza. Falar desse crime é falar da atuação desastrosa da polícia na condução do episódio que, por fim, levou à morte uma jovem de 15 anos e outra baleada no rosto. É falar de uma polícia que devolveu Nayara ao cativeiro depois de já ter sido libertada para que atuasse como negociadora. Falar do feminicídio de Eloá é falar da narrativa que transformou um homem que naquele momento cometia vários crimes, culminando no assassinato da adolescente, em um simples jovem de boa índole que estava apenas descontrolado de amor. Lindenberg ameaçou e agrediu Eloá, mantendo-a junto com a amiga em cárcere privado por mais de 100 horas. Enquanto isso, houve quem torcesse pelo casal. Falar de feminicídio de Eloá é falar da romantização da violência em seu estado mais grotesco. Ela foi assassinada enquanto muita gente suspirava pelo que considerava uma demonstração de amor do assassino e esperava que eles se entendessem no final. Essa história, observada como passional, não se criou sozinha. A imprensa ajudou a criá-la. A imprensa a contou. Poucos dias depois do crime, a Folha de São Paulo publicou entrevista com Norval Baitello Júnior, professor da pós-graduação da PUC São Paulo e doutor em distúrbios da imagem e estudioso do assunto há décadas. Destacamos esse trecho numa seleção realizada pelo site Observatório da Imprensa. Mídia exagerou na cobertura do sequestro em Santo André. Para Norval Baitello Júnior, a mídia exacerbou a psicopatia que estava em jogo e fez com que o captor se visse como herói. Acredito que esse fetiche da informação a qualquer custo não passa de espetacularização. Se confunde espetacularização com informação, porque a espetacularização vende mais do que a notícia. A Rede TV teve intensa participação nessa cobertura, principalmente por meio do programa A Tarde é Sua. Uma das irresponsabilidades do programa foi colocar um repórter se passando por negociador, e até onde se sabe sem que tivesse preparo para tal, tentando fazer com que Lindenberg se entregasse. A Rede Globo e o jornal A Folha de São Paulo também tiveram atuação bastante questionada, entrevistando o sequestrador, inflando mais ainda seu ego, colocando-o numa posição de homem apaixonado ao invés de carrasco. A jornalista Sônia Abrão, que é apresentadora do programa A Tarde é Sua, chegou a entrevistar Lindenberg Alves na TV durante cerca de 20 minutos ao vivo em rede nacional, enquanto ele mantinha a jovem sob sua mira, e ocupando o papel da polícia, inclusive ao tentar convencê-lo a se entregar. Esse fato acabou resultando em um processo movido pelo Ministério Público contra a Rede TV.
Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, Adriana Fernandes, procuradora e autora do pedido, afirmou que a liberdade de expressão não é absoluta e que, neste caso, deveria ter sido respeitado o fato de uma menor estar envolvida. Na entrevista, a repórter se colocou como intermediadora, colocando em risco de vida a menor e outras pessoas envolvidas na ação, disse. Especialista em segurança pública declarou na época que a ação da mídia foi irresponsável e defendia que o Ministério Público de São Paulo deveria chamar à responsabilidade essas emissoras de TV. O especialista afirmou ainda que o telefone de Lindenberg estava sempre ocupado e o capitão Adriano Giovannini, negociador da Polícia Militar, não conseguia falar com ele. Muito se disse sobre a espetacularização na cobertura, transformando o caso numa espécie de episódio de série policial. Ou um reality em que não se podia votar para alguém sair, mas que confundia aquela tragédia iminente com um entretenimento, mesmo que isso custasse a vida de uma jovem mulher acuada. No entanto, nas diversas análises sobre esse caso, pouco se falou na época sobre os aspectos misóginos e machistas na cobertura. Inclusive, mesmo analistas que criticaram a espetacularização ainda insistiram em se referir a Lindenberg como um jovem apaixonado, sofrendo de amor, que só queria reatar com a ex-namorada. Coube às feministas as primeiras contraofensivas nas análises narrativas. Hoje, jogar o nome de Eloá Pimentel no Google é se deparar com páginas de conteúdo que deculpam e criticam de maneira contundente a ação dos programas de telejornais dos principais canais de TV aberta. Com tanto conteúdo já publicado, não vamos analisar esse caso da mesma maneira que os outros serão ou estão sendo analisados nesse livro, com reprodução e prints de títulos e comentários específicos sobre matérias e reportagens escritas, inclusive porque a cobertura das redes da TV foi mais expressiva. Vamos, sim, reproduzir partes de alguns desses conteúdos críticos, com suas formas de acesso, para quem quiser se aprofundar melhor nessas produções. Quem matou Eloá? Para entender esse crime e a influência da mídia na construção da narrativa, recomendamos o premiado documentário Quem Matou Eloá, de Lívia Pérez, que se propôs a discutir a naturalização da violência contra a mulher e a abordagem da mídia televisiva. O documentário foi lançado em 2015, mesmo ano da promulgação da lei do feminicídio no Brasil. Estas informações contribuem tanto para a compreensão da importância de Quem Matou Eloá, enquanto produção fílmica nacional, quanto de seu papel pedagógico, não apenas de denúncia e combate à violência contra a mulher, em sentido amplo e abstrato, mas também contribuindo para o reconhecimento e identificação de um tipo bastante específico de homicídio, que decorre de razões da condição do sexo feminino, que trazem à tona a própria construção social e cultural dessas condições, a qual escapa às definições presumidamente neutras do sexo, pautadas pelo viés biológico. Discurso de amor na violência contra mulheres, análise sociológica de Quem Matou Eloá. Em entrevista à revista Carta Capital, Lívia Pérez disse que houve uma postura muito machista por parte da imprensa que enalteceu a personalidade do criminoso e romantizou o tipo do crime. Afirmou ainda que esse tipo de jornalismo é um dos pilares que mantém os altos índices de feminicídio no país. Minha maior motivação foi o fato de que em nenhum momento da intensa cobertura midiática do crime se utilizou a expressão violência contra a mulher, apesar de estarmos diante de um caso clássico desse tipo de crime e de o Brasil ser um dos países líderes em feminicídio no mundo. Quem Matou Eloá e a violência contra a mulher. No documentário é possível ver imagens da imprensa insistentemente chamando o sequestro e o cárcere privado de crimes de amor. No programa Tarde é Sua, um advogado disse acreditar em finais felizes e que, para ele,
tudo terminaria bem. O casal se entenderia e ficaria junto. Enquanto Lindenberg era romantizado, sendo alçado quase a um mocinho de folhetim, ninguém parecia se preocupar realmente com a segurança e a integridade de Eloá Pimentel. Ela praticamente não existia na narrativa, ao menos não como sujeito, quando muito como objeto. O objeto de amor de seu sequestrador, que viria a ser seu assassino no desfecho da tragédia. Aquele que só fez o que fez porque estava inconformado com o fim do relacionamento, naquela definição clássica que a imprensa adota ainda hoje para contar histórias de feminicídio. Aliás, Eloá só foi compreendida como sujeito depois que morreu e a família doou seus órgãos, gerando muita comoção, inclusive. Só aí, sobre seu cadáver, parte da imprensa a humanizou. Também no documentário temos confirmada a informação que Lindenberg tinha agredido fisicamente Eloá menos de um mês antes, em um ponto de ônibus, porque ela já não queria reatar o namoro. E soubemos que a família tinha decidido não realizar o boletim de ocorrência por agressão com base na Maria da Penha, que já tinha sido promulgada desde 2006. Lindenberg Alves foi julgado em 2012, 4 anos depois do crime, e 3 anos antes da promulgação da lei de feminicídio. A cobertura de seu julgamento manteve o tom da espetacularização por parte da imprensa. Para o movimento de mulheres, desde aquela época, o caso deveria ter sido tratado como exemplo de violência doméstica, e não foi um fato isolado. Um crime de ódio de gênero, não de amor, como foi noticiado. Em seu depoimento, Nayara Silva afirmou que pareceu que Lindenberg invadiu o apartamento disposto a não deixar Eloá sair com vida. Matéria publicada na revista Veja sobre o julgamento confirmou que, segundo Nayara, ele teria ficado bastante surpreso quando viu que havia pessoas com Eloá. Falava que não era para estarmos ali, que ia chegar, matar Eloá e sair andando. Além do revólver calibre 32, Lindenberg mostrava um saco de balas e dizia que tinha bastante munição. Desde o começo, ele agrediu Eloá com tapas. Nayara, Eloá sabia que ia morrer. Já a matéria publicada no UOL contou que Lindenberg agrediu Eloá várias vezes e se vangloriava da repercussão do caso, diz a amiga da vítima. Lindenberg passou a perseguir Eloá após o fim do namoro, diz a amiga da vítima. Em fevereiro do ano do julgamento, o portal GLDs publicou o artigo Mídia, caso Eloá deve ser tratado como violência contra a mulher. A grande mídia cobre com a perspectiva policialesca, isolando a violência doméstica. Falta a compreensão da cultura patriarcal de dominação sobre o corpo da mulher, como se fosse propriedade privada. Ele a manteve sob cárcere privado. Por isso é preciso fazer uma crítica sobre o papel da mídia diformadora. Ao invés de informar, somente reforça estereótipos, afirmou ao Vermelho Elza Campos, coordenadora nacional da União Brasileira de Mulheres, UBM, referindo-se à cobertura na ocasião da morte e agora. As circunstâncias da morte de Eloá, em 15 de outubro, teve um forte protagonismo da imprensa. A jornalista Sônia Abrão chegou a entrevistá-lo na TV durante cerca de 20 minutos ao vivo em rede nacional, enquanto ele mantinha a menina em sua mira. Questionada se estava com medo de que algo acontecesse a ele, respondeu: "Eu não estou com medo, não. Antes de entrar aqui, eu já sabia do risco que eu ia correr, o que eu iria passar. Já sabia mais ou menos o que iria acontecer", admitiu Lindenberg durante a entrevista. "Eu queria acertar as contas com ela. Eu tentei sentar com ela na boa, para conversar, e ela sempre virava as costas para mim. Então tive que usar a força para fazer ela me ouvir", justificou o ex-namorado ao ser questionado sobre o porquê de sua ação. Ou seja, desde o início a intenção era de acertar as contas com ela. Na ocasião, diversas organizações de mulheres de saúde assinaram uma carta onde responsabilizavam a sociedade que não acreditava que ele pudesse ser capaz de matá-la. O julgamento e a imprensa.
No julgamento, Ana Lúcia Assad, advogada de Lindenberg na ocasião, tentou usar como linha de defesa a contribuição da imprensa no desfecho do caso. Falaram em juízo 2 jornalistas da TV Bandeirantes, Rodrigo Hidalgo e Márcio Campos, que fizeram a cobertura do caso na época e foram arrolados pela defesa de Lindenberg. A advogada foi direta ao perguntar a Hidalgo se ele achava que a imprensa interveio no desfecho do cárcere. A pergunta, contudo, foi indeferida pela juíza a pedido da promotoria. A advogada questiona o trabalho de jornalistas na cobertura do caso Eloá. No dia 28 de fevereiro de 2012, o programa Observatório da Imprensa, exibido pela TV Brasil, discutiu a interferência da mídia no episódio e a estratégia da advogada de Lindenberg. Com a apresentação de Alberto Dines, foram convidados a jornalista Silvia Moretson, professora de jornalismo do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal de Fluminense, com atuação no programa de pós-graduação em Justiça Administrativa, e o jornalista Renato Lombardi, na época comentarista de assuntos ligados à segurança e justiça da TV Record e do Jornal da Cultura. Encontramos apenas o vídeo da primeira parte deste programa, que pode ser visto no YouTube, Imprensa e Caso Eloá. Mas o site do Observatório publicou matéria com um resumo do programa que relatamos e comentamos abaixo, A Imprensa no Banco dos Réus. Já desde o editorial, Dines destacou que a imprensa deve ter acesso a qualquer evento público, mas sem interferir no desenrolar do acontecimento. A liberdade de informar tem condicionamentos de ordem moral e social que não devem ser violados para que não se justifiquem as limitações ao acesso de informações. Não se trata de uma questão teórica, é concreta, faz parte do dia a dia de qualquer redação. Dines acreditava que a superexposição de Lindenberg pudesse ter exacerbado a sua paranoia e ajudado a criar um clima que levou ao trágico desfecho. A colunista da Folha de São Paulo, Keila Gimenez, gravou comentário para o programa, afirmando que, para ela, a imprensa teve grande influência no desfecho do caso a partir do momento em que saiu do papel da transmissora das informações e se transformou em negociadora. A colunista avaliou ainda que, ao levar ao tribunal a tese de que a imprensa também tinha uma parcela de culpa no assassinato, a mídia passou a desqualificar a atuação da advogada. Essa moça automaticamente virou uma inimiga da imprensa, porque a imprensa não gosta de ser questionada. Ela acha que está o tempo todo certa, que ela está ali acima de tudo, do bem e do mal. Então, a partir do momento que ela colocou a imprensa como um fator, um agente que poderia ter contribuído para esse desfecho trágico, ela perdeu não um aliado, mas ganhou um inimigo. No mesmo programa, Muniz Sodré, professor de comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, afirmou: quando você fala para a televisão, você fala para que todo mundo lhe veja. É completamente diferente. Você fala com um controle e você fala também para agradar, para satisfazer, porque a iluminação, a reprodução de uma forma lhe controla. A pessoa é outra, é como um objeto, uma coisa a ser fotografada. Ele está agindo para a câmera, para a televisão, para um público. Quando essa arma disparou, não é a sanidade, não é só um psicótico, neurótico, maluco. Ele é alguém fotografado, televisionado, filmado. Já o jornalista José Armando Vanucci defendeu que não era possível culpar a imprensa pelas ações de Lindenberg, mas o caso deveria estimular reflexões sobre a ação da mídia e assim evitar novos erros. Nesses momentos, o executivo de televisão tem que ser muito mais jornalista do que executivo de televisão. Talvez seja mesmo precipitado imputar à imprensa a corresponsabilidade direta pelo crime. A atuação considerada desastrosa e incompetente da polícia provavelmente teve muito mais contribuição nisso. Talvez, como muitos alegam, Lindenberg estivesse mesmo decidido a cometer o feminicídio. Por outro lado, é possível admitir que parte da atuação sensacionalista da mídia dificultou o trabalho da polícia e principalmente a romantização do crime, do criminoso, bem como a espetacularização do ato, transformando Lindenberg em celebridade,
contribuíram para que ele se sentisse com mais razão ainda, intensificando a violência. Além disso, enquanto esse tipo de crime for tratado pela sociedade e, consequentemente, reiterado pela mídia como uma atitude passional, movida por amor, a mulher vai continuar vulnerável à violência doméstica e ao feminicídio. Homens vão continuar encontrando justificativas para agredir, violentar e matar mulheres. A sociedade vai continuar tolerando esse tipo de atitude e culpabilizando a vítima pela violência sofrida. Se o escândalo da escola base é considerado uma mudança de chave na imprensa, no trato de denúncias e investigações policiais, o assassinato de Eloá também deveria sê-lo para os relatos de feminicídio. Todas as pessoas que produzem conteúdo jornalístico deveriam olhar com atenção para essa história, para nunca mais deixá-la se repetir. Em junho de 2021, a Justiça de São Paulo autorizou Lindenberg Alves Fernandes, já com 34 anos, a cumprir o restante de sua pena em regime semiaberto. A Justiça de São Paulo concede semiaberto a Lindenberg Alves pela morte de Eloá Pimentel. Em setembro de 2021, o portal G1 divulgou que a Justiça revogou o benefício numa decisão tomada com base em recurso apresentado pelo Ministério Público. Em teste de personalidade, foi constatado que Lindenberg tem traços narcísicos e antissociais, além de contar com impulsividade elevada e pouca capacidade de afeto, apresentando postura autocentrada. Outro ponto levantado é que Lindenberg possui personalidade agressiva e com alternâncias de comportamento, e apresenta fantasias imaturas, traços egocêntricos e necessidade de controle sobre o ambiente. A defesa disse que vai recorrer. Justiça revoga regime semiaberto de Lindenberg Alves, condenado pela morte de Eloá. Também em 2021, a paciente que recebeu o coração transplantado de Eloá em 2008 morreu por complicações de Covid-19. Pais de Eloá lamentam a morte da mulher que recebeu o coração da filha em 2008. Eu fiz questão de ler todo o trecho, todo o capítulo referente ao caso Eloá, porque muito está se voltando a falar sobre esse caso, e, entretanto, com pouquíssimos termos referentes a dar os devidos nomes às questões. Enquanto nós não percebermos a linguagem que usamos para falar de mulheres vítimas de agressão, vítimas de violência, nós vamos continuar a sermos cúmplices de uma sociedade que aplaude e dá holofotes e megafones para assassinos, misóginos e machistas. Eu quero agradecer de coração a Niara de Oliveira e Vanessa Rodrigues por esse material e recomendar veementemente que você adquira nas suas redes de busca.